Graças a Deus, quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Gratidão a Deus pela vida do pastor Nilson, pastora Thalita, pela igreja aqui no Jardim Moreira, pelo acolhimento, pelo carinho como eu e a minha família somos sempre recebidos aqui. E agradecer sempre a Deus de ver a igreja sempre bonita, de ver a igreja florida, uma igreja cheia da graça de Deus. E dizer que hoje é um dia especial, é uma terça-feira diferente. Porque Deus começou lá atrás um propósito com a igreja e hoje Ele vai encerrar esse propósito. Amém ou não, amados? Eu prometo, pastor Nilson, não me estender muito e deixar aqui somente aquilo que Deus já falou no meu coração, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, meus amados irmãos, Daniel, capítulo 10, por favor. Quem achou Daniel, capítulo 10, digam amém. Nós vamos ler apenas o versículo de número 12 e o versículo de número 13, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Digam amém. Deixa a sua Bíblia no seu assento. Pega na mão desta pessoa da esquerda, da direita, com muita educação, com muita delicadeza. Pega na mão dela, na mão dele, por favor. Eu quero abençoar a tua família. Você tem família? Você tem família? Vocês estão vivos? Vocês têm família ou não? Porque quem tem família tem que amar a sua família. Eu amo a minha família. Na minha oração, as primeiras pessoas que estão nela é minha família. Porque a minha primeira igreja é minha casa. A minha primeira igreja é minha família. Tem gente disposta a lutar por tanta gente lá fora, mas não tem coragem de lutar pela família. Tem gente que dá seu tempo para interceder por outras famílias, que não está errado, mas não dedica o mesmo esforço para orar pela própria família. Que covarde que nós somos, né? Que cristianismo vazio é esse que nós pregamos e falamos? Então ore pela sua família. Deus colocou a sua família para você cuidar dela. Pastor, mas eu estou travando uma luta de dimensões que só Deus sabe. Pois é agora que você precisa de orar e clamar a Deus e colocar Deus para poder guiar a tua família. Feche os teus olhos, soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te glorificar, te exaltar, meu Deus, e eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a família do povo de Deus aqui do Jardim Moreira, Pai. Eu quero abençoar cada família que está aqui representada por este amigo, por esta amiga. Eu quero agora, diante de Deus, abençoar também aqueles que estão acompanhando em casa. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, repreende agora toda a batalha, toda a interferência, tudo aquilo que quer atrapalhar, Senhor, a comunhão da tua igreja, a sintonia da tua igreja com o nosso Deus. Nós repreendemos agora no poderoso nome do Senhor Jesus, e que no poderoso nome do nosso Deus haja vitória dentro da casa deste irmão, haja vitória no casamento deste irmão, haja vitória no lar desta amada, haja salvação no lar deste amado, haja libertação no lar deste crente, em nome de Jesus, ó Pai. Joga por terra essa potestade, esse espírito maligno, esse espírito contrário, esse demônio que se colocou contra a família deste amado. Nós repreendemos agora com toda a fé, com toda a autoridade da palavra. Eu digo em nome de Jesus agora, solta a família deste irmão, solta a família desta irmã, solta o filho, solta o casamento, solta o relacionamento, solta a vida pessoal em nome de Jesus. Poder do sangue, a poder do nome do Senhor, e é neste poderoso nome que eu me levanto agora com a igreja, e eu digo: Satanás, você não tem poder sobre esta família. Nós abençoamos o Jardim Moreira, cada rua, cada casa, cada família, em nome de Jesus. Nós pedimos a Deus provisão, pedimos a Deus que haja vida eterna neste bairro, haja libertação para as famílias que moram neste bairro. Repreende agora toda a obra do diabo, toda a obra de Satanás
paralisado agora. Espírito de Deus, traz avivamento, traz uma graça renovadora sobre a tua igreja, Pai. Repreende agora esse vazio, repreende agora, Papai do céu, esse dispersamento, repreende agora, meu Pai, toda esta batalha conflitante que está esgotando a alma de muito crente, meu Pai, que já não tem prazer de adorar, que já virou um religioso chato, um fariseu insuportável. Nós repreendemos agora esse farisaísmo vazio, nós repreendemos agora em nome do nosso Deus. Haja vida, poder e graça, é o que eu te peço, meu Deus, no poderoso nome do Senhor Jesus, amém. A igreja diga amém. A igreja se assenta aí, por favor. Aleluia. Queridos do Senhor, eu não sei quem está aqui fiel a esta campanha, eu não sei quem Deus deu o privilégio e a oportunidade de poder estar iniciando esta campanha de terça-feira, que Deus deu o servo dele aqui. E se de repente alguém pegou o caminho já, muitos já andando na campanha já há muito tempo, 2, 3, 4, 6 terças-feiras, e hoje é a última terça-feira, eu não sei, meu irmão, eu sei de uma coisa: se Deus te trouxe aqui, tem algo para a tua vida aqui hoje. Tem algo de Deus preparado para você. E eu, se eu fosse você, meu amado, meu amigo, eu dava glória, eu dava aleluia. Será que você é do aleluia? Será que você é do glória a Deus? Meu irmão, a coisa mais triste que tem é você entrar no culto onde o povo não tem vontade de adorar a Deus, onde as pessoas não têm vontade de fazer festa para o nome de Deus, aleluia. E olha que eu já preguei hoje à tarde, viu, meu irmão? E tá um calor cansativo, o calor esgota a gente, aleluia. Mas pela graça de Deus já fizemos um culto abençoado hoje à tarde ali na igreja. Eu saí da igreja por volta das 5h30 da tarde, cheguei na minha casa mal cansei, tomei um banho, peguei o povo de Deus que está comigo aqui, e aqui eu estou com o coração cheio de alegria, de graça, para dizer para você que Deus é bom, e Ele é maravilhoso, e Ele faz coisas lindas, e Ele tem bênçãos e vitória para cada um de nós nesta noite. Eu queria falar alguma coisa hoje, irmãos, aqui na minha palavra sobre santificados na oração. Olha para essa pessoa, diga para ela, o tema da mensagem é, pode falar para essa pessoa, santificados na oração. Eu acho que essa pessoa não entendeu, esse irmão não entendeu, porque ele não deu glória. Olha para ele de maneira bem intimidatória e diga para ela, o tema da campanha é esse, santificados na oração. Eu poderia falar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, sobre o clamor. E olha que eu teria aqui mensagens para falar sobre clamor. Pessoas que clamaram e foram vitoriosos. Pessoas que se colocaram diante de Deus, colocaram sua causa para Deus, e foi na oração e buscou a sua vitória e foram vitoriosos. Agora, o Espírito de Deus me levou a Daniel. O que nós podemos aprender com a oração de Daniel? Daniel, ele era um crente que ele tinha uma vida de intimidade com Deus na oração. Daniel capítulo 6, na altura do versículo 10, diz que Daniel tinha uma rotina diária de oração. Sabe qual era a rotina diária de oração de Daniel? 3 vezes por dia. Aí alguém pode falar assim, pastor Nilson, nossa, mas Daniel tinha tempo de orar. Daniel era um homem que não tinha ocupação. Sabe quem era Daniel? Daniel era o 3º presidente da Babilônia. Daniel tinha sobre o seu comando político e administrativo, sabe quantas províncias? 120 províncias. Será que ele era um cara desocupado? Será que ele era um cara que não tinha o que fazer? Ele era ministro do rei. Abaixo do rei ele era o 3º. Ele tinha responsabilidades, ele tinha domínio, controle, governo sobre o seu poder, e mesmo assim, com tudo isso, ele tirava 3 momentos com Deus de oração todo santo dia. Agora, olha para mim, você acha que uma pessoa dessa não é vitoriosa? Você acha que uma pessoa que vive 3 momentos com Deus todo dia de oração não vai ser vitorioso? É a primeira coisa que eu aprendo com Daniel. Eu preciso ter disposição para buscar a presença de Deus. O que a oração produz em nós?
A oração produz em nós um relacionamento de intimidade com Deus. Tem gente, obreiros, tem gente, irmãos, que só conhece Deus pela boca dos outros. Só conhece Deus pela fé dos outros. Ah, o pastor Nilson orou por mim, eu fui curado. Amém. O pastor Elias orou por mim, minha família restaurou. Amém. A pastora Michele liberou uma palavra de bênção para mim, eu recebi a bênção. Amém. E a sua oração está na onde? E a sua oração, onde é que ela está? Aonde está a tua voz de oração no meio da multidão? É muito fácil a gente viver debaixo da oração dos outros. É muito fácil chegar aqui e falar: Nilson, você passa quanto tempo de oração? Irmão, quanto tempo de oração você passa na presença do Senhor? Eu não estou falando, irmão, de você viver bitolado, religiosamente bitolado. Não, eu estou falando de você ter prazer de querer conversar com Deus e no meio da sua oração você receber a direção de Deus. Ser abençoado por Deus, ter relacionamento com Deus, crescer na presença de Deus, amadurecer na presença de Deus. Receber revelações profundas com Deus através da oração. E Daniel, ele tinha essa disposição. A nossa geração é a geração mais pobre de oração. Os crentes não têm mais prazer de orar. Os crentes estão sobrecarregados. As pessoas não têm mais aquele pique, aquele humor, aquela graça de colocar o joelho no chão para orar. Estamos vivendo, irmãos, uma apostasia de oração. As pessoas não têm mais alegria na oração. Elas estão se ocupando com tantas coisas banais, fúteis, e a oração está ficando para trás. E o tempo com Deus está ficando para trás. Aí quando encontra um crente que é amigo de Deus na oração, quando encontra alguém que é amigo de Deus no clamor, quer andar junto, quer ficar debaixo do guarda-chuva. Meu irmão, Deus quer construir relacionamento com você. Deus quer construir uma graça poderosa através da sua oração. Deus quer edificar em você uma pessoa poderosa na oração. Mas você precisa ter disposição. Agora, olha Daniel. A Bíblia não fala, não diz qual era a causa, o propósito que Daniel levou em oração no capítulo 10. A Bíblia não fala. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia cita, é que Daniel, ele desejou passar um tempo diferente com Deus na oração. A Bíblia não mostra Daniel com essa rotina de oração como ele estabeleceu aqui no capítulo 10. Ele consagrou a Deus um tempo de consagração de jejum. E ele também colocou diante de Deus uma situação, uma causa, da qual eu não sei. Mas ele colocou tanta disposição, que a Bíblia diz que ele não se deixou cansar pela espera que ele aguardava a resposta de Deus. Mas ele perseverava na oração. Agora olha aqui para mim, meu irmão, no capítulo de número 10, onde nós começamos a leitura, a Bíblia fala que no versículo 12, Daniel começa a receber resposta da sua oração. Mas o mais interessante aqui, eu não quero falar sobre a resposta em si, eu quero falar sobre a santificação que Daniel recebeu na oração. Porque a coisa mais gostosa que tem, meu amado, minha amada, minha amiga, meu amigo, é quando Deus te santifica, é quando Deus te unge, é quando Deus te abençoa, é quando Deus edifica em você o Espírito Santo, é quando Deus faz em você crescer a comunhão, é quando você passa a ter mais intimidade, é quando você passa a ter mais poder, é quando você passa a ter mais graça, é quando você passa a ter mais alegria na presença de Deus na oração, e isso é santificação. É quando você na oração começa, aleluia, a passar por um processo, aleluia, sabe qual? O processo de nojo do mundo. Na oração o Espírito
Espírito Santo vai edificando em você mais vontade de querer amar Deus, mais vontade de querer conhecer Deus, mais vontade de querer estar mais próximo de Deus, e com isso você começa a detestar esse mundo, as coisas desse mundo, a vaidade desses mundos, os pratos desse mundo, e tudo isso acontece através da oração. É na oração que o Espírito Santo vai despertando em você mais vontade de querer ter Deus na vida, mais vontade de querer ser cheio da presença de Deus. E olha aqui no versículo 12, ó, olha aqui, ó. O anjo aparece para Daniel. O anjo aparece para Daniel e olha como é que o anjo começa a trazer resposta para Daniel. Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração, diga aplicar o coração. O que isso significa, pastor? O que é uma pessoa aplicada? Quando alguém chega até você e fala assim, viu? Você é um cara aplicado, hein? Você é uma mulher aplicada. O que significa isso? Significa que você tem objetivo, que você tem vontade, que você tem dedicação, que você tem esforço. Uma pessoa aplicada, irmãos, ela não desanima fácil. Ela é focada naquilo que ela está buscando. Sabe aquela pessoa, irmãos, que ela coloca diante de Deus uma situação e ela quer a resposta, e não importa o que ela vai ter que fazer, o como ela vai fazer, mas ela vai buscar. Ela põe fé, ela põe graça, ela põe tempo com Deus e ela é aplicada. Tem gente que ela coloca uma causa para Deus hoje, amanhã ela já esqueceu. Tem gente que vai hoje diante do Senhor, ela nem lembra o que ela colocou ontem na oração. Não é uma pessoa aplicada. Então Daniel, ele era uma pessoa aplicada, ele colocou um propósito diante de Deus. Querido, olha para mim, quando você começar um propósito com Deus na oração, vai até o fim. Não desista não, meu irmão. Não para não. Você acha que o diabo vai ficar feliz de ver você aplicado? Você acha que o diabo vai estar feliz de ver você dedicado? Você acha que o diabo vai ficar lá no trono dele, no inferno, olhando para você, buscando pela tua família, buscando por uma situação que está difícil na sua vida, e você está ali dedicado, esforçado, focado, determinado? Você acha mesmo que o diabo, ele não vai tentar atrapalhar a tua vida? E a primeira coisa que o anjo fala para Daniel é isso. Desde o primeiro momento que você aplicou o teu coração, você colocou vontade, garra no teu coração, Deus ouviu a sua voz. Aleluia! Deus ouviu a tua voz. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz, irmãos, persevera, porque quem persevera alcança. Por isso que a palavra de Deus fala, batei, batei e abri-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate abre. O poder da oração é isso, é quando você coloca diante de Deus, você fala, eu não vou parar diante da prova, eu não vou parar diante das lutas, eu não vou parar diante dos nãos, eu vou continuar buscando, eu vou continuar batendo, eu vou continuar insistindo, porque eu sei que Deus já ouviu a minha voz e Ele vai responder a minha oração. Aleluia! Em Lucas capítulo 18, irmãos, a Bíblia fala da viúva. Lembra da viúva? Que ela bateu na porta daquele juiz. A Bíblia diz que ela bateu por mais de 7 vezes. E o juiz não queria julgar a causa dela. Mas todo dia ela ia lá, batia na porta dele. E mesmo ela ouvindo o não do juiz, a Bíblia diz que ela ia todo dia. Todo dia. Jesus compara essa viúva com a oração. Você não aceita o não. Você quer o sim. Você quer a bênção. Você quer a vitória. Você quer a libertação. Você quer a restauração. Você quer que Deus faça a obra, e então você não para diante dos nãos. Isso é perseverança, aplicação. Agora continua aqui, porque eu estou falando de santificação na oração. Olha o texto aqui ainda no versículo de número 12. Aplicar-te o teu coração a compreender desde o primeiro momento em que você aplicou o teu coração, a compreender. Compreender o quê? Olha para mim, meu irmão, aprenda uma coisa aqui. Pastor Nilson, eu peço a Deus que isso fique no coração dessa igreja. Aprenda isso aqui. O que Deus quer que você compreenda na oração? O
que o seu tempo não é o tempo de Deus. Às vezes você quer as coisas para hoje, você quer as coisas para ontem, e você tem que compreender que não é do teu jeito, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus. Você quer ser vitorioso na oração? Aprenda a se submeter ao tempo de Deus. Aprenda a não colocar nenhum jugo no caminho de Deus. Ou o Senhor faz, ou eu deixo de ir. Ou o Senhor opera, ou eu desisto da fé. Meu irmão, olha para mim. Isso aí é crente mimado. Crente que não aprendeu a ser maduro na fé. Não, eu comecei a campanha com o pastor Nilson lá, mas se chegar no final da terça-feira eu não receber a benção, nunca mais faço campanha. Não é do teu jeito, crente. Você está plantando a semente da fé. E você precisa entender que é no tempo de Deus que você vai colher a sua vitória. Aquilo que você começou com Deus não caiu por terra, está na memória de Deus. Deus já ouviu a tua oração, Deus já ouviu a tua fé. Agora Deus quer que você compreenda uma coisa: é no meu tempo, é no meu jeito, é da minha maneira, da minha forma. Não é do teu jeito. Deus quer te dar estrutura emocional para você entender que você precisa dominar a sua ansiedade. Ah, pastor, mas tem gente aí, ó, que já está lá na frente, eu estou aqui atrás. Meu irmão, você já viu Deus deixar alguém para trás? Você já viu Deus abandonar alguém no caminho? Hoje eu falava lá em Montemor, irmãos, que cada um tem um processo com Deus. Tem gente, pastora Michele, obreiros do Senhor, que não conhece a dor e a cruz e a dimensão e o peso que ela tem na vida do irmão. Aí o irmão chega lá na frente contando a vitória e ele fala: nossa, né? Eu comecei junto com a irmã e ela está contando a benção dela e a minha. Quando que vai ser? Muito bem. Será que o peso da cruz dela você suportaria nos seus ombros? É muito fácil, Nilson, as pessoas olharem para a vitória dos outros e desejar que essa vitória seja delas. Mas será que ela suportaria o que ele suportou? Será que ele suportaria o que ela suportou? Meu irmão, aprenda uma coisa: cada um tem um processo diferente. Eu falo sempre, irmãos, existem batalhas parecidas, mas não é iguais. Existem batalhas parecidas, não são iguais. Não, você está passando luta no casamento, eu também passei. Muito bem, mas será que no mesmo nível de intensidade? Será que no mesmo nível de dor? É fácil as pessoas querer comparar. Todo mundo quer comparar alguma coisa. Mas nada é igual. Do tamanho da tua dor, a sua vitória vai vir dobrada em nome de Jesus Cristo. Então compreenda isso em nome de Jesus. Olha para mim, meu irmão. Se você quiser ir na macumba, você vai. Na encruzilhada você vai. Mas com Deus é no tempo dele. Ah, mas ali tem um espírito que falou que amanhã traz a minha bênção. Muito bem. O diabo, ele é assim, ele dá com uma mão e toma com a outra. Mas Deus, quando dá, ele dá com as duas mãos, viu, meu irmão? Com Deus não tem barganha. Com Deus, ele só quer sua fé, ele só quer seu amor e ele só quer a sua perseverança. Então, Daniel foi santificado na oração e ele teve que aprender a se submeter ao tempo de Deus. Quantos dias que ele orou, igreja? Quantos dias? 21. Eu tenho certeza, Nilson, que se fosse outros crentes que eu conheço, desistiria no segundo dia. Eu quero ouvir Deus. Se Deus não falar comigo, eu não vou mais. Se Deus não falar comigo, eu não... Irmão, até o silêncio de Deus é sinal que Ele está trabalhando a teu favor. Nem sempre Deus vai falar no seu tempo. Nem sempre Deus vai manifestar qualquer palavra para você no seu tempo. Você precisa suportar, ter paciência, estrutura psicológica e emocional e aprender que Deus está na direção da sua vida.
Segunda coisa, a compreender e a humilhar-te. Aplicar-te o coração, compreendeu e humilhar-te perante o seu Deus. Onde é que eu vi um texto? Aonde que eu vi um texto na Bíblia que fala sobre isso? Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se o meu povo, não está falando do povo de fora, não está falando do estranho, está falando da igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, alguém só chama por Deus na oração, alguém só chama por Deus no clamor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha o que Daniel fez aqui, ó. Se humilhou perante Deus. O que é se humilhar? É você confessar para Deus que você é pequeno, que você é insignificante, que você precisa ser tratado, que você precisa ser curado. Tem gente doente na igreja, mas não é doente do corpo não, é doente na alma. Tem gente na igreja, irmãos, com ferida na alma. Feridas que não foi você que criou, criaram em você. O desprezo, a dor, depressão, aflição, angústia. Tem gente, pastor Nilson, que não consegue confiar em mais ninguém. É decepção, é pancada. Tem gente seco de amor, irmão, não consegue amar ninguém, porque todo mundo que você amou te machucou. Todo mundo que você abraçou te feriu. É o povo da igreja. É o povo da igreja. Tem gente que não consegue mais ter aquele sorriso alegre, aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela disposição, sabe? Alguma coisa está errada na tua vida e Deus quer te ajudar a resolver isso e a curar isso na sua vida. Então se humilha, confessa para Deus. Fala, Senhor, eu preciso. Eu tenho mágoa do meu pai, tenho mágoa da minha mãe, eu tenho mágoa do meu marido, eu tenho mágoa do meu filho, eu tenho mágoas, cura a minha alma. Eu tenho raiva de fulano, eu tenho raiva de fulano, eu não posso ver aquela pessoa. Senhor, me ajuda, eu não quero me perder. Eu não quero me perder, me ajuda, Senhor. Isso é se humilhar. Senhor, eu tenho desejo de morte daquela pessoa, mas eu não quero desejar isso, eu não quero pensar isso. Irmão, é uma batalha todo dia. É uma batalha todo dia, igreja. E eu sei que alguém está precisando ouvir essa palavra. Tem gente, irmãos, que o céu fechou para você, porque Deus quer te ajudar a ser curada, a ser liberta, para que as coisas possam dar certo na sua vida. Para que a tua oração possa chegar até Deus e Deus abrir o céu sobre você, abençoando você e mudando a tua história. Eu falei esses dias na igreja, Nilson, de uma irmã, que era uma bênção de Deus, uma missionária. E ela ficou doente. Uma enfermidade de uma taxinha furou o pé dela, ela era diabética, amputou o pé. Depois subiu o diabetes, amputou do joelho. Depois o diabetes subiu, amputou na virilha. E aí um dia me mandaram lá em Sumaré orar por ela. Cheguei lá no Hospital Estadual de Sumaré, no 5º andar, para visitar ela. Quando eu cheguei na porta, irmãos, ela estava lá na cama, ela gritou, tira este homem de preto da porta. Eu olhei e falei, meu Deus, não vi ninguém. E aí eu falei, Senhor, abra os meus olhos para ver. Quando eu falei isso, irmãos, eu vi um homem de preto, grande, com capu na cabeça, com cara de caveira, com correntes. E eu comecei a estender as mãos e comecei a repreender. Quando eu cheguei perto da pessoa na cama, o Espírito de Deus falou no meu coração, ela tem mágoa, ela tem raiva, eu quero curar ela, eu quero tirar ela desse lugar, mas ela precisa liberar perdão. Missionária. E eu cheguei nela e falei, irmã, libera perdão. Deus quer te ajudar. Sabe o que ela me falou? Na sua lucidez, sabe o que ela me falou? Eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Te assustou ouvir isso? Ela tinha uma mágoa terrível no coração dela. Ela tinha motivos? Tinha.
Ela tinha razões? Tinha, porque o mal que causaram nela criou uma raiz de amargura na alma dela. Mas Deus estava oferecendo o que para ela? Uma oportunidade dela ser liberta daquilo. Eu repeti a pergunta para ela, falei: irmã, em nome de Jesus, perdoa, esquece isso, Deus quer te ajudar, Ele quer te abençoar, Ele quer te levantar. Ela repetiu para mim novamente: eu prefiro ir para o inferno, mas eu não libero perdão. E dali da onde ela estava, ela saiu para o cemitério. Não é brincadeira, irmãos, eu não estou aqui brincando, estou falando uma verdade. Ou você aprende a se libertar, a se humilhar e a confessar, para que Deus possa estender as mãos e te ajudar. Isso é santificação na oração. Isso é ser santificado na oração. Tem gente orando, e Deus não responde ele nunca. Por quê? Porque precisa ser feito alguns ajustes na sua vida. Precisa mudar algumas coisas urgentes na sua vida. Tem coisas paradas na sua vida, tem promessas paradas, interrompidas na sua vida, e Deus quer fazer isso ser movimentado novamente na sua vida, mas você precisa deixar, você precisa querer, você precisa se humilhar diante do Senhor, para que Deus possa fazer com que a bênção dele seja completa na sua vida. Quem está entendendo a palavra do Senhor nessa noite? E Daniel, na oração, o próprio anjo exaltou o que ele fez. Deus ouviu você. Sabe por que Deus te ouviu, Daniel? Porque você aplicou o coração, você compreendeu e você se humilhou. Então Deus ouviu você. Irmão, Deus não ouviu Daniel porque ele era bonito. Deus não ouviu Daniel porque ele era o que... Não, Deus ouviu Daniel porque Daniel compreendeu o que eram as coisas de Deus. Daniel compreendeu o que era estar na presença de Deus. Daniel compreendeu que para Deus ouvir ele precisava fazer o quê? Ajustes na sua vida. Ele precisava fazer reparos na sua vida. E ele precisava estar no centro da vontade de Deus. Olha para mim, meu irmão. Se você começou essa campanha sem propósito, se você começou essa campanha sem visão, você vai morrer na beira da praia. Você vai morrer na beira da praia. E não vai ver nada acontecer na sua vida. Mas hoje, nesse último dia, Deus está te dando a oportunidade de você ser santificado na oração. De Deus te restaurar pela oração. De Deus colocar em você o trono dele na oração da sua vida. Deus quer colocar em você o espírito de poder de oração, aleluia, aquele poder de oração que quando você abrir a tua boca, o próprio céu vai trovejar, e no meio do trovejar deste céu, o próprio anjo de Deus vai vir ao teu encontro, e vai quebrar correntes, vai romper portas, e vai pisar neste chão, e vai trazer vitória para a tua vida, para a tua casa. Isso é promessa que Deus tem para você, mas você precisa estar ajustado, você precisa estar santificado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, santificação. Deixar os maus caminhos, santificação. Eu ouvirei dos céus, perdoarei pecado, sararei a terra. Ajusta a sua vida em nome de Jesus. Ajusta seus caminhos em nome de Jesus. Seja bênção, seja luz, seja sal. Dê exemplo. Foge da aparência do mal. Sai da roda dos escarnecedores. Para de falar da vida alheia. Santifica a sua boca para falar das pessoas. Não fala de maneira a ofender, a machucar. Porque a Bíblia diz que até das palavras que saem da nossa boca nós vamos prestar conta. Tá difícil. Mas é a palavra de Deus. Então, para encerrar aqui, meu irmão, foi fácil Deus responder Daniel? Não. Foi fácil o anjo chegar até Daniel? Não. Mas quando o anjo veio, o anjo trouxe a bênção por completo para Daniel.
Quando o anjo veio, a primeira coisa que o anjo falou: agora Deus vai te revelar o seu propósito. Você quer descobrir qual é o propósito de Deus na sua vida? Você quer descobrir o que Deus tem para você? O que Ele preparou para você? O que Ele guardou para você? O que está reservado para você? Fica de pé em nome de Jesus, e a pastora vai cantar uma música, mas antes dela cantar, fica de pé. Eu falei que não ia me delongar, porque se durante essas 6 semanas, e hoje é a 7ª, você não foi edificado, não vai ser hoje que você vai ser. Eu estou aqui apenas para dar a última pincelada. Eu fechei uma campanha na igreja sexta-feira passada. Agora, eu quero te falar uma coisa, irmãos. Tem muita gente contando coisas boas de Deus. Tem gente contando coisas grandes de Deus. Estou falando sério. Quem é do grupo da igreja sede ali do nosso WhatsApp, eu faço questão de sempre printar os comentários, o testemunho, ou por áudio, ou por escrito, eu printo e mando lá no grupo da igreja. Cura de câncer. Causas que estavam paradas há anos, Deus foi lá e destravou. Famílias desajustadas, Deus foi lá e colocou a mão, houve perdão e reconciliação. Hoje mesmo cheguei na igreja, irmão já ali me recebendo, pastor, Deus me ouviu, Deus me abençoou, que campanha poderosa, meu Deus do céu. Irmão, é tão gostoso quando você vê as pessoas, elas compreenderam o que Deus quis com elas. Elas pegaram o que Deus deu para elas. Então, Daniel aplicou o coração, teve foco, ele sabia o que ele queria, ele sabia o que ele ia colocar para Deus, ele compreendeu que ele precisava se colocar em oração, buscar, perseverar, e ele precisava também esperar na vontade de Deus. Que Deus tinha o tempo dele, que Deus tinha o momento dele. Por isso que ele orou 21 dias. Se precisasse orar 30, ele ia orar. Se precisasse orar 40 dias, ele ia orar. Ele só parou no 21, porque foi quando o anjo chegou nele e falou: Deus está trazendo resposta agora. Mas desde o primeiro dia que ele colocou o propósito, Deus já tinha ouvido a oração de Daniel. Deus já ouviu você. Agora Deus está caprichando na resposta para você. Você crê nisso ou não? Deus está caprichando na bênção que Ele preparou para você. Eu quero fazer uma pergunta agora. Você é íntimo de Deus na oração? Hoje eu recebi um áudio de uma irmã, está aqui no meu celular. De uma outra igreja. Está aqui os áudios. Sabe o que ela falou? Pastor, eu tenho meu pastor, eu tenho a minha igreja. Mas o Senhor já foi muita bênção na minha vida através da sua oração. O Senhor orou por mim quando eu estava com câncer no intestino, Deus me curou. Estou numa outra prova, eu preciso que o Senhor venha na minha casa, não sei o que, tal. Eu não estou contando isso para me engrandecer, não. Eu estou falando que Deus não é exclusivo de ninguém. Aquele que quiser ser íntimo de Deus, Deus vai ser íntimo dele. Pastor Elias, eu estou fraco na oração, eu não consigo orar, eu não tenho graça para orar. Eu quero te chamar, vem aqui na frente em nome de Jesus. Tem alguém? Ou só tem super mulheres da graça aqui, super homens da graça aqui? Pode chegar aqui na frente. Aleluia. Há uma diferença entre oração e clamor. Tem diferença? Tem. Quando a Bíblia fala de oração, a Bíblia fala de um momento íntimo entre alguém e Deus. Por exemplo,
Mateus capítulo 6, versículo de número 9, Jesus falando assim, no 6, versículo 6 melhor, quando você quiser falar com o Pai, entra no teu quarto e ora em secreto, ou seja, é a pessoa e Deus, é íntimo de Deus, oração é isso. Olha para vocês ver Tiago capítulo 5, 14, e a oração da fé salvará o doente. Eu não estou vendo aqui falar, a oração da fé salvará os doentes. Está falando, a oração da fé salvará o doente, no singular. Ou seja, oração é uma intimidade entre Deus e a pessoa. Clamor não. Quando nós falamos de clamor, nós estamos falando o quê? Alguém que está aplicando uma força maior para falar com Deus. Alguém que está no meio do seu desespero, da sua aflição, da sua agonia. Então ele começa a falar mais alto, ele começa a esboçar uma reação mais forte na sua fala. Ele já não está mais no quarto. Ele já não está mais dentro do seu carro. Ele está nas estradas, nos valados, nos montes. Então ele começa a gritar: socorro, Deus, me ajuda. Eu não sei se você já encontrou essa fase na sua vida, mas eu já encontrei muitas das vezes essa fase. De gritar. Por isso que quando eu quero fazer uma oração mais calorosa, eu vou para o monte. Por meio de um mato, me paro em algum lugar e eu vou falar com Deus. Eu grito, eu choro. Porque tem coisas, irmãos, que você não precisa esboçar para ninguém ver. Tem gente que quer ficar observando a sua oração e ele quer ficar pegando a tua oração. Olha lá, ó, o irmão está orando, falando que está com problema no casamento. Sai falando para todo mundo. Olha, o irmão está com câncer, você viu? Olha a oração dele, estou vendo aqui. Olha lá. Ao invés de chegar em você, te abraçar e falar: eu vou te ajudar em oração. Eu vou chorar com você. Tem gente, irmão, dentro da própria igreja de Deus, que é ímpio. Gente nojenta, fariseus. Que para ajudar não ajuda, mas para atrapalhar quer atrapalhar a tua vida. Tem gente, irmãos, que dá vontade de cortar caminho deles. Mas hoje Deus quer santificar você na oração. Deus quer edificar em você uma nova criatura. Deus quer limpar o lugar da habitação dele em você. Deus quer te lavar com uma água limpa. Sabe quando você está, engrujado com calor, aquela coisa, ele quer te lavar para você se sentir refrigerado, descansado, porque uma água bem geladinha num dia de calor descansa o corpo da gente. Por isso que no Salmo 23, quando nós gostamos de falar, o Salmo 23 fala, né? Que o Senhor nos leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. E Ele refrigera a nossa alma. Oh, glória! Isso é coisa gostosa quando você está na oração e Deus cuidando de você. E Deus te abraçando. O mundo está abalado, o vento está soprando, as águas estão agitando. Mas você sabe que Deus está no controle da sua vida, que Deus está na direção da sua vida. Amém? Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.